Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão. Rapaziada, na aula de hoje vai ser bem legal. A gente vai fazer a questão 32 da SpaceX 2020-2021. Essa questão envolve nossos conhecimentos sobre estática de um corpo extenso, beleza? Então, antes da gente partir para a resolução, não esqueçam, rapaziada, não esqueça, dá like, se inscreve, compartilha o nosso vídeo, rapaziada. Ajuda a divulgar o nosso trabalho que vai ser muito melhor para vocês. A gente vai produzir conteúdo de mais qualidade. E, rapaziada, lembrando, a gente vai fazer uma leitura da questão, tu dá uma pausa no vídeo, tenta resolver a questão e depois ver a nossa resolução. Já sabe como é que é, né? Isso aí, meu querido. Então vamos lá? Questão na tela. Questão 32. O desenho abaixo apresenta uma barra metálica ABC em formato de L, de peso desprezível, com dimensões AB igual a 0,8 metros e BC igual a 0,6 metros, articulada em B por meio de um pino sem atrito e posicionada a 45 graus em relação à linha horizontal. Na extremidade A é presa uma esfera homogênea de volume igual a 20 litros e peso igual a 500 newtons, por meio de um fio ideal tracionado. A esfera está totalmente imersa, sem encostar no fundo de um recipiente com água, conforme o desenho abaixo. O valor do módulo da força F, que faz 90 graus, com o lado BC e mantém o sistema em equilíbrio estático, como o desenho abaixo é... Dados: densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vem comigo, meu amigo. Vamos resolver essa questão? Bem interessante a questão. Vale a pena a gente iniciar a resolução dessa questão, tá? Entendendo as forças que atuam sobre esse corpo que está imerso na água, ok? Sobre esse corpo imerso na água, ora, se esse corpo tem peso, a força peso, ou seja, a força que a Terra exerce sobre ele, está na vertical e para baixo. Então temos a força peso atuando sobre este corpo, tá? Na vertical e para baixo, e temos outras forças além da força peso. Vamos ver quais são essas forças? Então vamos lá? Então, como a gente já disse, temos a força peso na vertical e para baixo. Vamos representar aqui, tá bom? Isso aqui é a força peso, tá? Além da força peso, ora, quem é que puxa esse corpo para cima? Se ele está preso a um fio, a força transmitida através de um fio é a força de tração. Então temos aqui a força de tração, tá? Força de tração na vertical e para cima. Além da força de tração, ora, um corpo imerso em um líquido, em um fluido, recebe deste uma força na vertical e para cima. O nome da força que um fluido, um líquido, exerce sobre um corpo, a gente chama de empuxo. Então, o empuxo, que é a força que a água exerce sobre esse corpo que se encontra totalmente imerso, como é dito na questão, está na vertical e para cima, ok? Então, vamos representar o empuxo? Resumindo, pessoal, mais uma vez, o peso na vertical para baixo e na vertical para cima temos a tração e temos o empuxo. Tranquilo, né? Como o sistema está em equilíbrio, o que significa isso? Significa que sobre esse corpo que está imerso, tá? A soma das forças que atuam sobre ele tem que dar zero. Ora, se a soma das forças que atuam sobre esse corpo tem que dar zero, o que significa isso? A gente pode entender o seguinte, que para cima nós temos a tração e o empuxo. A soma da tração com o empuxo tem que ser igual ao valor do peso, porque ele está em equilíbrio. Concorda comigo? Então vamos para cá, vamos afirmar isso. Temos, tá, que a tração mais o empuxo tem que ser igual à força peso que atua sobre ele. Ok? Beleza. Mas pensa o seguinte, vamos isolar a tração? Professor, por que isolar a tração? Rapaziada, ele quer a intensidade dessa força F. Dá pra gente perceber que a gente vai ter que utilizar nossos conhecimentos que envolvem o momento de um corpo, tá? E no momento, você tem a ação de uma força a uma certa distância. Se você for reparar, na alavanca, nessa parte da barra que a gente pode chamar, que atua nesse segmento AB, eu tenho a força de tração. A força de tração está atuando sobre essa extremidade
no ponto A, ok? Então, essa força de tração, ela realiza momento, tá bom? Então, por isso é importante a gente saber o valor da força de tração. Por isso que a gente está utilizando esse esquema aqui. Tração mais empuxo é igual ao peso. É possível a gente determinar o valor da tração. Vamos descobrir o valor da tração e a gente continua com a nossa resolução, tá? Então, vamos lá. Tração mais empuxo tem que ser igual ao peso. Vamos isolar a tração? Isolando, a tração vai ser igual ao peso menos o empuxo. Tudo bem? Tração vai ser igual ao peso menos o empuxo. Vamos pensar o seguinte. A tração vai ser igual... Ele deu o peso do corpo? Ele deu. Tá? A gente vai substituir, deu o peso. Menos... Mas como é que a gente calcula o empuxo? O empuxo é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Tá? Empuxo é igual à densidade do líquido, que no caso é a água, tá? Vezes o volume do líquido deslocado, que é o volume do próprio corpo, porque o corpo está totalmente imerso, tudo bem? Vezes a gravidade. Ok? Tranquilo? E vamos ver se nós temos esses dados? Rapaziada, temos todos esses dados, tá? O interessante é o seguinte, o volume do corpo está em litro. A gente vai ter que passar para metro cúbico. Professor, por que a gente tem que passar para metro cúbico? Porque a unidade, pessoal, de volume no SI é o metros cúbicos, ok? E outra, o volume está em... Aliás, a densidade está em quilograma por metro cúbico, ok? Então, por isso que é importante, tá bom? Então, vamos proceder aqui. Nesse caso, é bem simples. É muito simples. Um volume de 20 litros, tá? Você pode fazer o seguinte, pode afirmar tranquilamente que se esse volume de 20 litros, ele é igual a 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Por quê, professor? Porque 1 metro cúbico tem 1000 litros. Logo, um volume de 20 litros equivale a 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tranquilo até aí. E a densidade do corpo, pessoal, ele deu. A densidade do corpo é o quê? É 1000 quilogramas por metro cúbico. Tudo bem? Então vamos lá. Substituindo, a gente vai ter o seguinte, tá? A tração vai ser igual ao peso que ele deu pra gente na questão, lembra lá? O peso vale, olha aqui o peso, 500 newtons, tá bom? Então vai ser 500 menos a densidade do líquido. Ora, meu querido, vem comigo. A densidade do líquido não é 1000 quilogramas por metro cúbico? É a mesma coisa, 1000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira potência. Tudo bem? Então vai ser isso vezes 20 vezes 10 elevado à terceira potência. Tudo bem? Lembra lá que a gente passou o volume de litros para metros cúbicos, tá? Aí você tem 10 elevado a menos 3, vou botar um menos 3 aqui, tá? Ok? Vezes a gravidade. E quanto é que vale a gravidade? Vale 10. Tranquilo, né? Então vamos ver quanto que vai dar essa conta? Rapaziada, 10 elevado a 3 com 10 elevado a menos 3, isso aqui dá 10 elevado a 0, concorda? Então, lembra lá, multiplicação de potência de mesma base, tá? A gente repete a base, que é o 10, e somos expoentes. Mais 3 com menos 3, 10 elevado a 0. E quanto é que é 10 elevado a 0? É 1, tá bom? E aqui a gente vai ter 20 vezes 10. Quanto é que é 20 vezes 10? Vai dar quanto? 200. Logo, a nossa tração vai ser igual a 500 menos 200. Ok? Isso aqui vai dar quanto? Fala comigo, meu querido. Ora, logo a nossa força de tração T, ela é igual a 300 newtons. Concorda comigo, pessoal? Tá? Beleza? 300 newtons, nossa força de tração, tá? Professor, acabou a questão? Não, não acabou a questão. A gente apenas determinou a intensidade da força de tração. Mas, professor, por que é importante determinar a intensidade da força de tração? Porque ele quer o momento da força F, ok? E para a nossa resolução, tá, é importante a gente utilizar nossos conhecimentos de momento, porque como essa barra está em equilíbrio, essa barra A, B, C em formato de L, como ela se encontra em equilíbrio, o momento resultante dela tem que ser zero, tá? Tem que ser zero. O que significa isso, professor? Significa que se você somar os momentos horário com o momento anti-horário, a soma vai dar zero. Então você já pode igualar. O momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Mas, professor, o que é momento, professor? Rapaziada, o momento, no caso, a gente analisando em relação a esse ponto B,
Tá? Olha que interessante, em relação a esse ponto B, a força de tração, ela tende a fazer essa barra girar no sentido. Imagine que a barra, pessoal, olha comigo, ó, vem comigo. Imagina que essa força de tração ganha a disputa e ela faz essa barra girar. Se ela faz essa barra girar, pessoal, a barra vai girar nesse sentido, ó. Em relação ao ponto B, que sentido é esse, meu querido? Fala comigo, horário ou anti-horário? Ora, tranquilamente você pode perceber que esse sentido aqui, pessoal, em relação ao ponto B, olha que legal, ó, ele é anti-horário. Professor, por que anti-horário? Imagina o relógio, meu amigo. Olha só, o relógio gira nesse sentido. Se é a favor do giro do relógio, é horário. Se é contrário ao giro do relógio, é anti-horário. Tudo bem? Isso significa que, em relação ao ponto B, tá, a força de tração faz a barra girar, tem uma tendência de fazer a barra girar no sentido anti-horário. Beleza? Ou seja, nesse sentido aqui, tá? Anti-horário. Tá bom? E aí, anti-horário, geralmente a gente chama de mais. Tudo bem? Anti-horário a gente considera como positivo. Isso é mera convenção, tá, pessoal? Por convenção, quando a barra vai girar, tende a girar ou está girando no sentido anti-horário, a gente considera um momento positivo. E quando a barra tende a girar no sentido horário, que no caso é essa força F, tá? A gente considera um momento negativo, tá? Ok? Então, no caso, esse momento aqui, a gente diria que ele é negativo. Já o momento da força de tração seria positivo, ok? Lembrando, mais uma vez, isso é pura convenção. Se você quisesse adotar o contrário, não ia mudar nada no final das contas, tá? E o legal é o seguinte, só para te mostrar que em relação ao ponto B, tá, a força F realmente ela faz essa barra girar no sentido horário, tá? Olha que legal, ó, quando você vem pegando esse movimento, esse sentido. Ou seja, a tendência dessa barra é fazer isso, ó, girar em torno do ponto B no sentido horário, ou seja, a favor do relógio, tá, pessoal? E aí, a gente pode afirmar o seguinte, tá? O momento horário, ok? O momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Beleza, pessoal? O momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. E o interessante é o seguinte, professor, como é que eu calculo o momento? Rapaziada, tem um macete muito bom para você calcular o momento, tá? Se você for observar, olha só que legal. A minha força F, ela tende a fazer essa barra girar, tá? No sentido horário, como a gente já falou. Olha só que interessante. Se eu traçar uma linha que passa por onde a minha força F se encontra, eu vou ter uma coisa chamada de linha de ação da força, tá? Observe o seguinte, que a linha de ação da minha força F, ela é perpendicular, tá? Quando eu traço a linha de ação de força da minha força F, ela é perpendicular ao braço da alavanca. Concorda comigo? Que nada mais é do que a distância da força da linha de ação da força F, tá? Nesse ponto aqui, até o ponto onde a barra tende a girar. Tudo bem? Que é o ponto B. Esse aqui seria o braço da alavanca da força F. Tudo bem? Ou seja, faz um ângulo de 90 graus. Então aqui tá ótimo, tá muito lindo. Agora, observe o seguinte. A minha força de tração, pessoal, a linha de ação dela não faz um ângulo de 90 graus com o braço dessa alavanca. Mas observe o seguinte. Essa força de tração, ela tem uma componente. Eu posso pensar o seguinte. Em relação ao ponto A, o fio não está puxando o ponto A na vertical para baixo? Então, é a força de tração, tudo bem? A gente pode pensar da seguinte forma. Essa força de tração que atua aqui nesse ponto A, olha que interessante, hein? A gente pode pensar o seguinte, ela tem uma componente perpendicular, tá ok? A gente pode chamar de TY, tá ok? E ela tem uma componente paralela ao braço da alavanca. O braço da alavanca seria essa distância AB, tudo bem? Então, olha que interessante, essa componente que a gente pode chamar de TX. Tranquilo até aí? Posso chamar de TX, não tem nenhum problema. Observe que facilmente a gente pode obter esse ângulo aqui muito tranquilamente. Olha só que interessante. 45 graus, você faz a continuação, tá? Aqui você tem 90 graus, concorda comigo? 90 graus, tá? 45, 90, aqui só pode ser quanto, meu amigo? Fala comigo. Tá certo, certíssimo, tá? Só pode ser 45. Aqui é 45 graus, tá? 45 graus. Ora, como TY é perpendicular a essa barra aqui, tá? A esse segmento, logo,
aqui tem que ser quanto? 45 também. Olha como é que faz todo sentido. 45 mais 45, 90 graus. Tá? Se você for observar, TY, olha só que legal, hein? TY faz um ângulo de 90 graus, tá? A linha da ação de PY faz um ângulo de 90 graus com o que seria o braço da alavanca AB para minha força TY, tá? Então, moral da história, a gente pode calcular o momento facilmente usando TY, que é perpendicular ao braço da alavanca AB. Tranquilo até aí? E a gente sabe calcular ele facilmente. Quem é TY? É a tração vezes o cosseno do ângulo de 45 graus. Professor, por que cosseno? É porque está colado no ângulo, pessoal. Se está colado, a gente usa cosseno. Tudo bem? Então, só para frisar, só para reforçar, TY, quem é TY? TY é igual a T, tá? Vezes cosseno do ângulo de 45 graus. Apenas isso. Tudo bem? E a gente tem o valor da tração, lembra aqui, ó? 300 newtons. Ou seja, tá tudo tranquilo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Quem é o momento horário, professor? Ora, o momento horário é a força F vezes a distância da linha de ação da força até esse ponto B, que é o braço da alavanca, que é essa distância BC. Eu sei essa distância BC. Quanto é que vale a distância de B até C? Ora, vale 0,6 metros, tá? Então, só para escrever um pouquinho melhor, quem é o momento horário? Vai ser a minha força F, tá? Vezes a distância do ponto B ao ponto C, tá? E isso tem que ser igual ao momento anti-horário, que é quem? Que é a minha força FY, tá? Mas, aliás, TY, lembra quem é TY? É T cosseno de 45 graus, ok? Vezes a distância, tá ok? Da linha da ação de TY, tá? Aqui está a linha da ação de TY, ao braço da alavanca. O braço da alavanca, pessoal, é esse ponto aqui, essa distância de AB. E quanto é que vale? Ora, 0,8 metros, tudo bem? Vezes D de AB. Agora vamos substituir, rapaziada, vamos lá. Minha força F vezes essa distância que vale quanto? Lembra? 0,6. Tem que ser igual à tração que vale 300, calculamos, tá? 300 vezes cosseno de 45 graus, que ele deu na questão, raiz de 2 sobre 2, vezes a distância de AB, que vale quanto? Lembra? 0,8. 0,8, tá? Tudo bem? Agora vamos continuar. Rapaziada, a gente pode fazer o seguinte, posso botar esse 0,6, passar para cá dividindo. Vou deixar embaixo desse termo aqui, tá? De propósito. Antes disso, professor, eu não posso cortar aqui não, professor, o 300 com 2 simplificar? Excelente percepção, parabéns, guerreiro, exatamente, isso aí. Pode sim, 300 dividido por 2 dá 150, muito bom. Excelente, pessoal, excelente, tá? Muito bom. Vou passar o 0,6, deixar ele aqui embaixo, não tem problema nenhum, tá bom? Aí teremos o seguinte, F vai ser igual, tá, a 150, tá, vezes raiz de 2, ou melhor, 150 raiz de 2, tá? Posso deixar assim, vezes 0,8 sobre 0,6, tá ok? F igual a 150 raiz de 2, 0,8 sobre 0,6, multiplicando os dois por 10 e simplificando, isso aqui é igual a 4, tá? 4 sobre 3. Tudo bem? Tranquilamente. Mas, professor, qual a vantagem de escrever dessa forma? Qual a vantagem, meu querido? Qual a vantagem? Tudo bem, eu vou te mostrar qual é a vantagem. Fala comigo, quanto é que é 150 dividido por 3? É isso aí, é 50, certo? Então, beleza, ó. Aqui fica 1, certo? E aqui fica 50. Quanto é que é 4 vezes 50? Fala comigo. É isso aí, é essa a vantagem, você simplifica, tá bom? Então tá certo a tua resposta, perfeito, tá? Ou seja, a intensidade da minha força F vai ser igual a 200 raiz de 2 newtons. Tudo bem? Se você for analisar as opções, tá? Penso eu que isso aqui é a letra A. Letra A de aprovado. Tu vai ser aprovado, rapaz. Acredita, confia. Determinação é essencial, hein? Acredite no teu sonho e lute. Vai em busca dele que você vai realizar.
Ok, rapaziada? Tudo bem? Então, quero te agradecer mais uma vez por estar prestigiando o professor, tá assistindo nossos vídeos, tá ajudando a gente, é muito legal, pessoal. Tem também o nosso Instagram para vocês seguirem a gente, é bem legal. Ajudar o nosso trabalho a divulgar, a ser divulgado, tá ok? Muito obrigado por todo o carinho, pessoal. Vocês estão aqui do meu coração. Vocês são muito importantes para mim, tá? Obrigado por tudo, beijão. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. 400, perdão. Perdão.